Muito bem. Bom dia a todos. A gente vai fazer realmente uma interação aí com vocês, de forma bem tranquila, informal. São casos clínicos, o objetivo é discutir um pouquinho da prática clínica, por isso que eu pedi para o Gun subir. Vocês já viram projetado o QR Code que vai voltar, a gente vai trazer um caso clínico e em alguns momentos a gente traz algumas perguntas para ver a opinião de vocês e a gente vai comentando o que foi feito, o que a gente pensou sobre o que está acontecendo ali no caso. Então fiquem à vontade aí com relação a isso. Só antes da gente começar, acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho vocês, até para direcionar um pouco a discussão. Quem que é acadêmico, está na fase de formação? Acho que a grande maioria, talvez. Residente, alguém está na residência médica e médicos já pós-residência deve ser o resto. Aí, muito professores, bom. André, tem vários professores sentados aqui na frente. Aqui. Não cardiologistas, mas tem cardiologistas famosos aqui também, hein? Né? Uma experiência enorme. Muito bom. Muito bem, se quiser pode até colocar, isso, ótimo. A gente vai então trazer alguns casos clínicos, a gente optou por trazer casos bem do dia a dia, sem pegadinha, a gente quer discutir o real, o que a gente mais tem na prática clínica do dia a dia. Aqui só meus conflitos de interesse, a gente participa de uma série de programas de educação médica continuada, mas nada relacionado a essa apresentação. Então, o primeiro paciente de 56 anos, sexo masculino, corretor da Bolsa de Valores de São Paulo, natural e procedente de São Paulo. Dor no peito a 1 hora é a queixa que ele estava apresentando no pronto-socorro. Quando a gente foi esmiuçar um pouquinho a história dele, um paciente que tem o início de uma precordialgia que estava em aperto, forte intensidade, sem radiações, iniciou após um importante estresse emocional no trabalho. Referi a sudorese, tá? Uma pré-síncope associada, mas sem perda de consciência, nada de dispneia, nem palpitação, ou síncope a gente falou que não teve. Então, uma dor precordial que eu julgo ser típica, anginosa. Se vocês lembrarem, tem uma classificação, até para os alunos, classificação de CAS, onde a gente fala de dor definitivamente anginosa, ou alta probabilidade de ser anginosa, que é a B, ou baixa probabilidade de ser anginosa, C ou D, não anginosa. Essa é uma dor bem sugestiva de isquemia, uma dor que dá para se classificar do tipo A de CAS, por exemplo. Tá? É um paciente que tem hipertensão, tem uma intolerância à glicose, faz uso de inibidor de ECA e metformina, e no exame físico, ele nota, vocês notam aí, tem um peso um pouco elevado, um IMC de 34, chegou com dor, ele é hipertenso, pressão arterial de 14/8, pulsos simétricos, cheios, lembrado um diagnóstico diferencial importante de dor torácica, que é a dissecção de aorta, né? Mas, fora isso, nenhum outro comemorativo de exame físico, tá? Como geralmente acontece no paciente com síndrome coronária aguda, nem sempre o exame físico traz alterações específicas, tá? E a primeira pergunta que eu faço para vocês, nesse paciente que chega no pronto-socorro, então vou pedir para vocês apontarem o QR Code do celular de vocês para acessar aí a plataforma de votação. Então, em até quanto tempo nós devemos estar fazendo um eletrocardiograma num paciente que chega no pronto-socorro com dor torácica? Então, a gente tem 30 minutos para fazer esse eletro, 20 minutos, até 15 minutos ou até 10 minutos. Então, quanto tempo a gente tem para fazer um eletrocardiograma no pronto-socorro? Enquanto o pessoal está apontando, votando, a gente dá um tempinho. Até quanto é aceitável, né, a gente fazer o eletro? Então, quando estiver pronto, o pessoal pode projetar aí os resultados para a gente. Tem até uma musiquinha. Tem um fundo musical, assim, bem light, ó. Será que ele precisa fazer em até 2 dias? Dá para fazer em até 2 dias? Acho que já não tem, André, até 2 dias não tem, vamos lá. Não tem, né? Acho que dá para projetar já o resultado, né, pessoal? Vamos lá, fecha aí e projeta para nós, faz favor. Então, 3/4, 74% acredita que em até 10 minutos,
15%, 15 minutos, e os outros 10% a gente teria 20 ou 30 minutos para fazer o eletro. Gun, você me ajuda aí? Eu não tenho ideia. Como que é isso aí? Você sabe que eu sempre falo, gente, a maioria acho que acertou, né? Se você voltar a resposta, deu 50%, 10 minutos, né, que eles fizeram? Não lembro de cabeça. 74%. 54%. Eu acho que, eu sempre falo, os guidelines que eu brinco, os guidelines, mandam fazer. O indivíduo chegou com esse quadro clássico que o André comentou, pelo papel, pelo guidelines, 10 minutos. Só que isso não é vida real. Vida real, você tem que correr atrás disso aí, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Muitas vezes a gente não consegue por uma série de limitações logísticas do local. Né? A maioria dos locais, às vezes, não tem eletro, não funciona, não tem pilha, o técnico não está, demora para vir. Esse é o mundo real. Mas a resposta aí, 10 minutos, corram, se virem. Talvez depois o André vai comentar. O duro é, às vezes, ter cardiologista de plantão 24 horas em todos os pronto-socorros e UPAs aí, que também não tem. A realidade é essa. E os caras pegam o eletro, né, André? Vira de ponta cabeça, como se fizerem para mim fazer um parto, eu não sei. Eu saio correndo e vou embora. Cada um na sua área. Mas isso acontece muito, muito. Aqui em São Paulo, imagina nos interiores. 10 quilômetros do Dante Pazanese acontece isso aí, né, André? É isso aí. Então, pessoal, só para trazer para vocês, realmente está em diretriz, o Gun comentou, então todas as diretrizes falam a mesma língua, brasileira, europeia, essa é europeia, mas em até 10 minutos a gente tem o eletrocardiograma a ser feito. O interessante, pessoal, às vezes vem essa ideia, só para complementar, quanto tempo fazer o eletro? Mas não é fazer o eletro, é o médico ver o eletro, né? O Gun falou, então não adianta um auxiliar ou um técnico fazer o eletro, o médico está atendendo, fazendo outras coisas, demora mais 5 para o médico ver o eletro. Então, quando a gente fala até fazer, não, na verdade é até o médico ver e já tomar alguma conduta baseada no resultado que ele encontrou ali, tá? Então não basta só fazer e sim mostrar para o médico. Isso é importante, é um marcador de qualidade assistencial que a gente tem, um dos que a gente tem para determinar. E fez o eletro desse paciente, esse é o eletro do paciente. Então, só para ajudar vocês, quando a gente olha esse eletro, então é um paciente que está em ritmo sinusal, tem até uma arritmia atrial, vocês virem aqui no comecinho, ele está com uma frequência, não sei se eu consigo apontar aqui, tá aqui, opa, ele vai para frente, aqui ó, está numa frequência que depois lentifica, uma arritmia atrial, mas o que chama atenção, pessoal, é uma alteração do segmento ST, principalmente em V2, ó, supra do segmento ST em V2, V3, V4, V5, um pouquinho em V6, D1 e AVL, com uma outra alteração que a gente chama de imagem espelho, ó. D3 é um infra, AVF é um infra, tá? Então, o supra que vocês estão vendo aqui na parede anterior, que é o anterior extenso que a gente vê, com uma imagem em espelho na parede inferior, muito sugestivo de um eletroisquêmico, né? Um supradesenvelamento, uma oclusão total do vaso. E só por isso que a gente fez até agora, que a gente fez o quê? Anamnese no paciente, tá? Aquela dor sugestiva me levava a uma hipótese diagnóstica, síndrome coronária aguda, que agora tem um sobrenome, síndrome coronária aguda com supra do segmento ST. Tá? Então, minha hipótese diagnóstica é uma síndrome coronária aguda com supradesenvelamento do segmento ST. E aí eu vou para a segunda pergunta que eu quero entender de vocês. Se eu estou num serviço que eu não tenho hemodinâmica disponível, porque o que eu vou ter que fazer para esse paciente vai ser reperfusão, abrir esse vaso. Tá? Existe uma oclusão total da artéria coronária. Então, se eu não tiver hemodinâmica disponível, eu vou provavelmente fazer antiplaquetários e trombólise, se ele não tiver nenhuma contraindicação. O que a gente tem que fazer em termos de terapia antiplaquetária? Alternativa A, somente aspirina? Aspirina e clopidogrel? Na alternativa B. Alternativa C, aspirina e ticagrelor. Alternativa D, aspirina e prasugrel. Então, vocês puderem apontar o QR Code de vocês, tá? Para irem votando. O pessoal pode abrir a votação, inclusive, né? Então, não tem hemodinâmica. Eu vou provavelmente... E você tem trombolítico lá, André, no seu serviço, lá onde ele foi? Você está pensando em reperfundir, já que não tem hemodinâmica com trombolítico, é isso? Isso, se eu não tenho hemodinâmica disponível lá, eu só tenho trombolítico para fazer, pensando na trombólise para esse paciente, se ela for a terapia de escolha nesse hospital, qual é a terapia antiplaquetária que a gente vai escolher nesse cenário? Então, essa é a dúvida. Vamos lá, gente, vamos voltar.
Quem acertar vai ganhar uma promissória com valores elevadíssimos. Então vamos ver. Depois aqui tem IP de todos vocês, nós temos um controle total da sala, viu? Você pode ter certeza. Controle total. Né, Arthur? Isso foi combinado já, né? O chefe deixou a gente falar isso, então, que é controle agora. Tô brincando, hein, gente? Pessoal, acho que dá para a gente passar pro resultado. Vamos lá? Acho que agora... Aí. Então, 60% aspirina e clopidogrel, 20% aspirina e ticagrelor, e aí o resto dividido somente aspirina ou aspirina e prasugrel. Gum, você iria com o pessoal? Tem mais de uma certa? Não tem? Como que funciona isso? Mais uma vez, eu acho que aqui, como congresso, tem bastante estudante, Associação Médica Brasileira, isso é importante. Vamos falar em termos populacionais. A maioria acertou. Aspirina e clopidogrel no paciente que fez trombolítico é muito interessante, porém, pode existir outra alternativa. Essa alternativa que vocês estão vendo aí, 21% respondeu aspirina e ticagrelor. Existem alguns estudos hoje que saíram, estudos randomizados, que é o TREAT Trial, que mostra que, às vezes, aspirina e ticagrelor, talvez não na fase aguda, mas pode ser dado pós-trombolítico também. Mas mensagem prática, se vocês tiverem trombolítico, antiagreguem o paciente com dupla terapia, você não tem hemodinâmica na sala, aspirina e clopidogrel é uma coisa boa, viu, André? Coisa boa. Eu acho que só para comentar o que o Gum falou, só para a gente complementar, então aspirina e clopidogrel, sim. Eu pus de propósito na pergunta, qual regime na sala de emergência? Só um detalhezinho, porque o estudo que avaliou o ticagrelor com trombólise, ele na sala de emergência ele recebia clopidogrel. Depois do trombolítico, ele fazia uma troca para o ticagrelor. Então, mesmo no estudo TREAT, que é o estudo que avaliou se era possível fazer ticagrelor no paciente que receberia fibrinolítico, na randomização ali era feito o clopidogrel e depois era feita essa troca. Então, talvez assim, realmente aspirina e clopidogrel seja a resposta mais bonitinha, mas a gente quis trazer esse complemento aí para falar justamente do ticagrelor. Prasugrel não entra, não pode ser feito. Tá? E a gente vai utilizar sempre a dupla terapia antiplaquetária. Em um comentário, eu pus as doses, essa é a dose, esse paciente tem 56 anos, mas se ele tivesse mais do que 75 anos, se for receber fibrinolítico, tem mais 75 anos, a dose de clopidogrel seria 75 miligramas, tá bom? Só para complementar a informação. Se quiser só trocar a tela, pessoal, para a gente voltar para a apresentação. Aí. Então, só trazendo para vocês aí a referência, tudo que a gente discutiu está na diretriz, eu trago a diretriz brasileira de antiplaquetários, tá, para trazer essa informação, né? E, continuando, agora, no meu serviço eu tinha hemodinâmica, então eu fiz aquela pergunta, tá, que era se eu tivesse num serviço sem hemodinâmica, e no meu serviço eu tenho hemodinâmica, e aí, por ter hemodinâmica, aí eu já tenho mais opções, eu posso fazer AS ticagrelor, eu posso fazer AS clopidogrel, às vezes até o prasugrel com AS, mas eu não quero saber isso de vocês agora, eu quero saber assim, entenda hemodinâmica, eu já fiz os antiplaquetários, né? Qual antitrombótico vocês utilizariam nesse paciente no pronto-socorro? Então, ele vai para hemodinâmica, ele não vai fazer fibrinolítico, tá? Então, vamos pensar que ele vai para hemodinâmica, está na sala de emergência, eu fiz a dupla terapia antiplaquetária e eu quero reperfundir o vaso. Então, eu não faço nenhuma heparina para esse cara, ou eu faço heparina não fracionada para ele, ataque agora no pronto-socorro, ou eu faço enoxaparina, ataque de 30 mg seguido de 1 mg por quilo de peso subcutâneo, ou eu só faço a letra D, que é enoxaparina subcutânea na dose de 1 mg por quilo de peso. Então, tem hemodinâmica, pode abrir a votação pessoal, que eles já devem estar votando, inclusive, mas estou no pronto-socorro, fiz a dupla antiagregação plaquetária, o paciente vai subir para hemodinâmica daqui a pouco, faço heparina, não faço, qual heparina que eu uso, qual dose que eu uso, vamos ver o que vocês acham aí. O pessoal está pensativo, Gum. Essa está ficando mais difícil, né, gente? O André salientou, antitrombótico, especificamente antitrombínico. Nós não estamos falando agora nessa questão de nenhum antiplaquetário. O plaquetário já foi. Então, qual antitrombínico vocês usam aí nessa parte aí? Está votando já o pessoal? Não, porque eu vi que não... Votando. Isso, votando? O pessoal está votando. Vamos Acho lá. que já até dá para trocar as telas já. Arthur já fez um ok, ele que manda. Já, Arthur, você votou aí? Muito bom.
Vamos ver o que deu. Ó. Ficou mais dividido aí, Gum. Então, a maioria faria enoxaparina com ataque de 30 mg endovenoso, seguido de 1 mg por quilo de peso, 42%. Dividido nenhuma heparina ou heparina não fracionada, tá? E uma minoria sem o ataque de 30 mg EV. E aí, Gum? Assim, eu não vou prolongar, mas vamos ser bastante assim, didático em 30 segundos. Primeiro, tem 10 minutinhos ainda aqui, tem tempinho. Tem tempinho? Tem. Porque eu sou neurótico por tempo, mas faz parte do jogo. Ó, nenhuma antitrombínico, teoricamente você tem um quadro que eclodiu, uma placa que rompeu, você tem um trombo em cima de uma placa aterosclerótica, se agiu de um lado dando antiplaquetário, antitrombínico é interessante, tem que ser dado. Essa escolha que a maioria fez, C de cebola, enoxaparina e EV e depois subcutânea, perfeito. Esse é o mundo dos guidelines, o mundo da teoria. Porém, na vida real, muita gente não faz a dose em bolos de enoxaparina que deve ser feita. Se você correr, o Arthur, o Oscar sabe disso, várias vezes nós participamos de mesas, aí mesas e mesas, 30% do pessoal hoje faz já o bolos no infarto agudo de enoxaparina. A maioria já entra, por incrível que pareça, nem com heparina de baixo peso. Eles fazem heparina não fracionada na angioplastia primária, já que tem hemodinâmica, porque o hemodinamicista está arraigado isso na cabeça dele, e tem trabalhos mostrando, mas na vida real o pessoal faz heparina não fracionada e manda para a sala de hemodinâmica. No mundo acadêmico correto, enoxaparina EV 30 mg, depois subcutâneo, perfeito. A alternativa A, eu fico meio receoso, eu não deixaria, faria realmente, André. Na vida real, mesmo, por exemplo, no Dante Pazanese, o que a gente faz? Heparina não fracionada e vai para a sala de hemodinâmica. Embora a teoria falaria, a ciência falaria para fazer enoxaparina, estamos falando infarto com supra, hein? Com supra. É isso? Acertei ou errei? Não sei. Acertou. É só para contextualizar para o pessoal, assim, a alternativa D, ela não é uma alternativa boa para essa situação. A que a minoria votou realmente não é a ideal. A alternativa C está correta, mas existe uma preferência dos hemodinamicistas de fazer com que a gente use mais heparina não fracionada, porque eles dosam o TCA na sala. E aí, com a enoxaparina, a gente não consegue dosar o TCA. E dosar o TCA para eles é bom, porque aí eles falam, poxa, o TCA está baixo, eu posso dar um pouquinho mais de heparina. Eles sabem o quanto o paciente está anticoagulado, o paciente fica mais na mão. Por isso a preferência de usar a heparina não fracionada nesse cenário. A alternativa C seria perfeita se você tiver num hospital sem hemodinâmica, que você vai fazer trombólise para esse paciente, que era um paciente de 56 anos, sem disfunção renal. Então, sem hemodinâmica, a alternativa C está corretíssima. Síndrome coronária aguda com supra, ataque e manutenção. Perfeito. Está certa também quando vai para a hemodinâmica? Tá. E se você fizer a alternativa C no pronto-socorro, o hemodinamicista tem que saber, porque ele não pode usar heparina não fracionada lá em cima, porque senão ele vai somar heparina com heparina e isso vai aumentar o sangramento. Agora, mais utilizado na prática clínica, até pela preferência do hemodinamicista de poder dosar o TCA, é heparina não fracionada. A alternativa A, o racional da A é o seguinte, tem serviços que não dão no pronto-socorro e o hemodinamicista faz na sala. Então, esse é o conceito. Depende muito de cada hospital, do alinhamento com a hemodinâmica. Então, tem um hemodinamicista que fala, estou indo aí para o hospital, já adianta para mim heparina não fracionada e vai a dose, que ele manda a dose de acordo com o peso do paciente, por exemplo. Tem serviços que o alinhamento fala, deixa que eu faço lá na sala de hemodinâmica. Tá ok também, não tem problema nenhum. A única que talvez seria mais complicada seria realmente a última alternativa. Então aqui, pessoal, olha só, na diretriz a gente tem, ó, sim, infarto com supra. Não, veja que enoxa, aqui eu pus de trombolítico. Ó, trombolítico, as duas podem ser utilizadas, tá? A gente prefere mais enoxaparina porque é mais simples, tá? E quando a gente tiver o paciente submetido à intervenção coronária percutânea, também pode, mas a preferência maior é de usar a heparina não fracionada dentro desse cenário. Então o paciente foi para o CAT, pessoal, e aí, deixa eu voltar aqui, mas existe uma lesão, uma oclusão total, onde está a minha pontinha, onde estava apontando lá exatamente o vaso que está com stop, vou parar de apontar para não tampar vocês ali. O vaso deveria descer até embaixo, tá? E aí uma outra incidência do lado direito, vocês veem que o contraste para ali no terço proximal da artéria descendente anterior, que corresponde à alteração eletrocardiográfica.
Coronária direita aqui, pessoal, pequena, mas sem lesões, então uma obstrução total da coronária esquerda, tá? E aí já tem do lado direito de vocês o fio guia passando. Quando passa o fio guia, o vaso já até responde com o fluxo de sangue já em reperfusão, mesmo antes de colocar o stent. Aí do lado esquerdo o implante de stent, do lado direito o vaso completamente aberto, um fluxo que a gente chama de time 3. Time é a classificação da velocidade de fluxo. Tá? Então, um fluxo muito lento, um fluxo médio, um fluxo ótimo, que é o caso aqui. O fluxo ótimo a gente fala fluxo time 3, quando fica o vaso aberto e o contraste passa de forma boa, rápida, através do vaso. E aí, pessoal, após o implante de stent, agora que a gente abriu o vaso, o paciente está estável, está sem dor, qual é a dose e a duração de heparina ou enoxaparina se vocês forem dar? Porque a gente pode ter usado heparina fracionada na sala, e agora eu deixaria, eu não deixo, não sei vocês que dizem, se vocês vão deixar duração de heparina, não é só enoxa, porque tem uma alternativa que é heparina não fracionada, né? Então, qual é a dose e duração de heparina que vocês deixariam? Então, a alternativa A, pode até, enquanto eu vou lendo, pode abrir para o pessoal votar, tá? Alternativa A, somente heparina profilática durante a internação. B, heparina não fracionada em bomba de infusão com controle de TPA até L de alta. Alternativa C, enoxaparina na dose de manutenção por 3 dias, ou alternativa D de dado, enoxaparina em dose de manutenção por 7 dias, que é o período de internação, vamos dizer aí, durante a internação dele. Então, mais uns 5 segundinhos, 6 segundos para o pessoal votar. Vamos ver o que o pessoal acha em relação à heparina. Mantém, não mantém? Lembrar, reperfundiu, era a única lesão, o paciente está estável, sem dor, evoluindo bem, clinicamente bem, está tranquilo. O pessoal está votando. Se quiser, pode até liberar já o resultado, se tiver um número bom. Beleza. Então, a maioria deixaria alguns 7 dias de enoxaparina, depois o implante de stent e 20% só profilática, isso aí. Deixa heparina para ele, Gum? Olha, vou ser sincero para vocês. Vamos lá. Se você tiver no hospital... Veja, o André salientou muito bem. O cara tem angioplastia primária, tem hemodinâmica, foi para hemodinâmica, colocou o stent, time 3 perfeito, time 3 flow perfeito. Se isso não acontecesse num hospital só com trombolítico, com certeza 7, 8 dias ou até alta hospitalar seria interessante manter heparina. Mas você abriu o vaso, time 3, flow tranquilo, você pode deixar só profilática. Não há necessidade de ficar nem com heparina mais tempo. Os serviços que fazem a coisa rápida, o cara está bem sem estável, tchau, chega de heparina. Agora tem gente que ainda vai querer dar 2, 3 dias, mas eu diria que quanto menos mais nesse cenário que você comentou. Nesse cenário não há necessidade de algum cenário que você, pós-angioplastia, deixaria enoxaparina? Com certeza. Você faz uma angioplastia, você tem, às vezes, uma carga trombótica alta, muito trombo, o indivíduo tem, às vezes, no reflow, você mantém não só a heparina e, às vezes, outras substâncias mais potentes para abrir esse vaso. Tem muito trombo, você deixa 6 dias, 7 dias com heparina e depois sozinho lava. O mecanismo de fibrinólise dele junto com a heparina. A heparina não é fibrinolítico, pelo amor de Deus. Ela evita a extensão do trombo. E a fibrinólise endógena dele resolve. Então, em caso de alta carga trombótica, trombos, você pode deixar mais. Lisinho, tranquilo, não há necessidade. Quando não reperfunde, aneurisma, com trombo no ventrículo, tá? Tudo isso pode ter. Pedir para o pessoal voltar para o meu slide, que eu quero fazer uma última pergunta para vocês, para a gente terminar. E esse paciente que daqui a pouco vai de alta do hospital, está evoluindo super bem, a gente fez a S-clopidogrel para ele de ataque logo no começo, quanto tempo vocês manteriam a dupla antiagregação plaquetária? Então já pode abrir para o pessoal ir votando. 1 mês de dupla terapia antiplaquetária, 3 meses de dupla terapia antiplaquetária, 6 meses de dupla terapia antiplaquetária ou 1 ano de terapia antiplaquetária, 12 meses de terapia antiplaquetária. Então, quanto tempo ele vai ficar com a S-clopidogrel depois desse tratamento que ele recebeu? Foi reperfundido, foi tudo bem, sai em CLIP 1, fez um eco, fração de ejeção preservada, que ele veio rápido para o hospital, o pessoal fez o eletro em até 10 minutos, mandou para hemodinâmica rápido. Então, vamos alternar a tela aí para a gente ver o que o pessoal acha em termos de duração de terapia antiplaquetária. Pode abrir aí o resultado para a gente. Ficou meio dividido entre 50% 6 meses, seguido de quase 30% 12 meses e 16% 3 meses. E aí, Gum,
Concorda com o pessoal? Olha, gente, vocês estão mais avançados que os guidilines, mas tá bom, sabe por quê, ó? É legal, porque se você for seguir o guidilines, como fala o guidilines, após um evento agudo, teoricamente, 12 meses. Porém, o pessoal que pôs 6 meses está corretíssimo. O guidilines vai mudar já, porque com novos estentes, novas plataformas, estruturas de imagem intravascular, faz um AIVOS, faz um OCT, que é ultrassom dentro do vaso, está perfeitinho, e aí você pesa o risco de isquemia e risco de sangramento. Não posso falar isso oficialmente, mas 6 meses vai ser muito bom. Então, André, eu acho que os caras que votaram 12 meses, 6 meses, estão totalmente adequados. Os 80%, se a gente somar 6 meses, estão indo no caminho bom, então. E tem os corajosos, olha, 16% voltou 3 meses, também, dependendo do caso, pode ser, com alguns novos antiplaquetários, tem estudos correndo aí muito interessantes também, mas vamos falar no geralzão, 12 meses ainda é guidilines, mas 6 meses está chegando lá. É a tendência. Pode voltar a tela, eu vou mostrar justamente isso. Então, a recomendação formal hoje, tá, quando a gente vai ver, é por 12 meses, tá? Mas o GUM mostrou que existe uma tendência de encurtamento e quando o paciente é de muito alto risco de sangramento, a gente vai tender a encurtar um pouquinho mais e vai ficar só com aspirina geralmente. Pessoal, é isso.